Não aguento mais esse peso. Se parar, eles batem. Esses hebreus são muitos. O faraó tem razão em controlá-los. Quem és tu? Eu sou o Deus de teus pais. Estamos perto do Egito. Finalmente veremos o Nilo novamente. Deus me enviou. Então chegou o tempo. Logo veremos o grande rio. E as grandes cidades também. O movimento está grande hoje. Sempre há algo acontecendo aqui. Você voltou. Eu precisava voltar. Recebi uma missão. Então o tempo chegou. Mano, será que isso é verdade? Talvez haja esperança. Ritos Dennis Ide Luis Misvetira and Jamuna Motiva Sarende Vapikan Kubutenditi Vinigar Dunya Vayat. Eles não parecem comuns. Vieram com coragem demais. Bem, deixe o povo partir. Por que eu faria isso? Isso pode trazer problemas. Não significa Ou não significa nada. Voltem ao que estavam fazendo. A água está perfeita hoje. Sempre nos sustenta.
O que está acontecendo? Isso não é normal. A água mudou. Algo está errado com o rio. O rio mudou. Madrin Traserais Dangei. Ninguém consegue usar a água. Agirimna Moyandizalai. Isso vai passar. Onde vieram tantas? Nunca vi isso antes. Isso está ficando estranho. Está por toda parte. Primeiro o rio. Agora isso. Algo maior está acontecendo. Essa poeira está diferente. Está se movendo. Eles estão por toda parte. Não dá pra escapar. Isso está ficando insuportável. Nunca vi algo assim. This is not natural. Something is happening to the Earth. They are everywhere. Protect the grain! Run, quickly, to shelter! O céu está escurecendo. São insetos, muitos. Não conseguimos controlar isso. Está por toda parte. Isso veio depois dos outros sinais. Nada disso é coincidência. Eles estão diferentes hoje. Não querem nem se mover. Isso nunca aconteceu. Algo está afetando todos eles. Os animais estão sumindo dos campos. Sem eles, tudo muda. Primeiro o rio. Depois os insetos.
Agora é isso. Tá aqui, gente. Está difícil trabalhar assim. Tudo está pesado ultimamente. Sau khi ấn tượng sự đề bù, nếu không sẽ pháไปสิ่งบันทึกbên trongนั้นนมใส่ดิ่งจันเบาถึงดีกับขาจะวัวขบัด Isso não parece uma tempestade comum. O ar está estranho. Nunca vimos algo assim. Isso está fora de controle. Por que está escurecendo? Ainda é dia. Eu não consigo enxergar nada. Isso não é natural. Acabou? Eu não sei. Tudo mudou. Nathan. Nada voltou ao normal.
Isso precisa parar. Ou nem se o Edaken atende estender nades. O povo está com medo. Pechate Nagineni. Precisamos estar prontos. Esta noite será diferente. Fiquem juntos e atentos. Você ouviu isso? Sim. Algo aconteceu. Sim. Tudo mudou. Você deve ir ao palácio agora. Levem o povo. Partam. É hora. Vambora. Vambora. Estamos realmente indo embora. Parece um sonho.
Para onde vamos agora? Seguiremos em frente. A cidade está vazia. Perdemos nossa força. Eles não podem ir. Preparem os carros e vamos atrás deles. Estamos encurralados. Não há para onde ir. Olhem. Um caminho. O sol ainda não havia rompido completamente o horizonte quando a primeira luz dourada tocou as águas do grande rio. A superfície calma refletia o céu em tons suaves, quase como um espelho vivo que respirava junto com o mundo. Pássaros cruzavam o ar em voos baixos, e pequenos peixes surgiam brevemente antes de desaparecerem novamente sob a corrente silenciosa. Era mais um dia que começava. Ao longo das margens, a vida despertava com uma rotina que parecia eterna. Mulheres caminhavam com vasos de barro apoiados nos ombros, conversando em voz baixa, enquanto se aproximavam da água. Crianças corriam pela terra úmida, rindo, jogando pedras no rio, e observando os círculos se espalharem na superfície.
Mais acima, na cidade, o movimento começava a crescer. Comerciantes organizavam suas bancas com frutas, tecidos e utensílios. O som de vozes, negociações e passos preenchia o ar. O Egito vivia forte, imponente, aparentemente inabalável. Mas havia algo invisível no ar naquele dia, algo que ainda não tinha nome. Enquanto a cidade despertava, um grupo de trabalhadores já estava em atividade muito antes do sol nascer completamente. Homens carregavam blocos pesados, moldavam barro, erguiam estruturas sob a supervisão constante de guardas atentos. Seus movimentos eram repetitivos, cansados, quase automáticos. O calor ainda era suave, mas já prometia se tornar impiedoso. Entre eles, um homem levantou o rosto por um breve instante. Seus olhos encontraram o horizonte, como se procurassem algo além daquele ciclo interminável. Ao seu lado, outro murmurou: "Hoje parece mais pesado." O primeiro respondeu sem olhar: "Todos os dias parecem." Eles voltaram ao trabalho. Na mesma cidade, mas distante daquele esforço constante, um homem caminhava lentamente por uma rua menos movimentada. Sua presença contrastava com o ambiente ao redor. Um homem branco com barba, cabelo curto, aparência hebreia, olhos azuis claros, vestindo uma túnica vermelha e branca. Seus passos eram firmes, mas havia algo em seu olhar, não era apenas observação. Era como se ele estivesse absorvendo tudo ao redor, como se cada detalhe tivesse um peso maior do que aparentava. Ele passou por um grupo de comerciantes que discutiam preços. "Isso vai estragar até amanhã", disse um. "Então venda hoje", respondeu o outro. O homem não parou, apenas seguiu. Mais adiante, crianças brincavam. Uma delas caiu na areia e começou a rir. Outra a ajudou a levantar. A cena era simples, leve, quase esquecida pelo mundo. Ele observou por um momento, e continuou. O rio permanecia o mesmo, ou quase. Uma mulher ajoelhou-se à beira da água, mergulhando o vaso com cuidado. Quando o retirou, observou por um instante. Algo parecia diferente. Mas o que? Ela inclinou o recipiente, deixando a água escorrer de volta. "Está tudo bem?", perguntou outra mulher ao lado. "Sim, acho que sim." Ela não parecia convencida, mas ninguém ali tinha motivo para questionar o rio. O rio era vida, sempre havia sido. No centro da cidade, o grande palácio se erguia como símbolo de poder absoluto. Colunas altas, paredes adornadas, guardas posicionados com precisão. Tudo ali transmitia controle, estabilidade, domínio. Dentro dele, o governante estava sentado em seu trono. Seu olhar era firme, distante, acostumado a não ser questionado. Ao redor, conselheiros e servos mantinham uma postura respeitosa, quase imóvel. Um deles se aproximou levemente. "A cidade segue como sempre." O governante fez um leve gesto com a cabeça. Tudo estava sob controle, ou pelo menos parecia. Do lado de fora, o homem de túnica vermelha e branca parou novamente, desta vez, diante do rio. O vento tocava levemente sua roupa, fazendo o tecido se mover com suavidade. Seus olhos estavam fixos na água. Não havia pressa. Não havia dúvida, apenas certeza. Ele não disse nada, mas sua presença ali não era por acaso. O tempo passou, o sol subiu. E então, algo mudou. Não de forma brusca, não de forma evidente, mas suficiente. Um leve silêncio começou a se espalhar. Os pássaros diminuíram seu movimento. O vento pareceu hesitar. Até o som da água parecia diferente, mais denso, mais pesado. Um pescador puxou sua rede e franziu a testa. Estranho.
Outro se aproximou. O que foi? O primeiro hesitou antes de responder. Olhe isso. A água escorria da rede com uma tonalidade diferente. Sutil, mas impossível de ignorar. O segundo homem observou com atenção. Deve ser a luz, mas não parecia ser. Nas margens, a mesma mulher de antes voltou a olhar seu vaso. Agora, não havia dúvida. Isso não está certo. Outras começaram a perceber também. Algumas se afastaram da água. Outras permaneceram, indecisas. O que está acontecendo? Perguntou alguém. Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. O homem de túnica vermelha e branca continuava parado. Seus olhos não demonstravam surpresa, apenas confirmação. A mudança acelerou. A água, antes cristalina, começou a assumir uma coloração mais intensa. Não era súbito, mas era inevitável. Como se algo invisível estivesse tomando conta de cada gota. Peixes começaram a se mover de forma agitada, rompendo a superfície com mais frequência. O som do rio mudou, e então um murmúrio começou. Você viu? Isso não é normal. Nunca aconteceu antes. As vozes cresceram. O mercado, antes cheio de negociações, agora se enchia de perguntas. A água está diferente. Não use. O que está acontecendo com o rio? O caos ainda não havia começado, mas o controle já estava se perdendo. No palácio, um mensageiro entrou com passos rápidos, mas contidos. Senhor, o governante não se moveu imediatamente. Fale. O rio mudou. Um breve silêncio tomou o ambiente. Mudou como? O mensageiro hesitou. Não está como antes. O governante levantou-se lentamente. Caminhou até uma abertura que permitia ver parte da cidade e, ao longe, o brilho do rio. Seus olhos se estreitaram. Mas sua expressão permaneceu firme. Isso vai passar. Ele virou-se. Continue. Era uma ordem, mas também era uma recusa. Do lado de fora, o homem observava. As pessoas agora se afastavam da água. Algumas discutiam. Outras apenas olhavam, incapazes de compreender. O som do ambiente havia mudado completamente. Não havia mais rotina. Havia incerteza. Uma criança se aproximou do rio, curiosa. Um adulto a puxou de volta rapidamente. Não chegue perto. Por quê? O adulto não respondeu. Porque não sabia explicar. O sol começava a descer lentamente. E com ele, a sensação de que aquele dia não terminaria como começou. O homem de túnica vermelha e branca finalmente se moveu, deu um passo para trás, e então outro. Virou-se lentamente, deixando o rio para trás, mas não sem antes um último olhar, um olhar que carregava algo maior do que aquele momento. Algo que ainda estava apenas começando. Na cidade, ninguém mais falava sobre um dia comum, porque aquele dia havia deixado de existir. E o rio? O rio agora contava outra história. A noite chegou mais pesada do que o normal. Não era apenas a ausência de luz, era algo no ar. Um silêncio estranho se espalhava pelas ruas, como se a própria cidade estivesse esperando por algo que ainda não havia acontecido, mas que todos, de alguma forma, já sentiam. As tochas acesas nas paredes projetavam sombras longas e instáveis. O vento passava entre as construções com um som mais profundo, quase como um sussurro antigo. E o rio continuava diferente. Sua superfície já não refletia o céu com a mesma clareza. Havia uma densidade, uma opacidade que inquietava até aqueles que tentavam ignorar. Dentro das casas, as conversas eram baixas. Você viu hoje? Todos viram. Isso não é normal. As palavras se repetiam, mas nenhuma resposta surgia. No palácio, o ambiente era contido, mas não tranquilo.
O governante permanecia sentado, porém sua postura não era mais a mesma. Seus dedos tocavam levemente o braço do trono, num ritmo quase imperceptível, um sinal de inquietação que poucos ousariam notar. Um conselheiro se aproximou com cautela. A cidade está inquieta. Silêncio. É apenas um fenômeno, respondeu o governante, com firmeza. Mas sua voz não carregava a mesma certeza de antes. As pessoas estão evitando o rio. Outro silêncio. Então encontrarão outra forma. A resposta veio rápida, mas não encerrou o assunto. O conselheiro recuou. Não por concordar, mas por saber que não havia mais espaço para insistir. Do lado de fora, a cidade não dormia completamente. Alguns caminhavam pelas ruas, incapazes de ficar dentro de casa. Outros observavam o rio à distância, como se esperassem que ele voltasse ao normal, apenas por insistência. Mas ele não voltou. Perto das margens, o homem de túnica vermelha e branca estava novamente presente. A luz da lua refletia suavemente em seu rosto, revelando uma expressão calma, porém firme. Ele não demonstrava surpresa, nem medo. Apenas observava, como alguém que já sabia. O tempo avançou lentamente, e então, algo começou. Primeiro, foi quase imperceptível. Um pequeno movimento na beira da água. Uma forma escura saltando de dentro do rio para a terra. Uma rã. Ela permaneceu ali por alguns segundos, imóvel. Depois, deu outro salto, e desapareceu na escuridão. Minutos depois, outra surgiu. E mais outra. E mais. No início, ninguém percebeu, mas o padrão se repetia. As margens começaram a ganhar vida, ou algo próximo disso. Uma mulher que caminhava próxima ao rio parou ao sentir algo tocar seu pé. Olhou para baixo e recuou levemente. O que é isso? Uma pequena rã saltou novamente. Ela deu um passo para trás. Tem mais. Outras começaram a surgir. Não de forma caótica, mas constante. Ininterrupta. Pela manhã, o fenômeno já não podia ser ignorado. As ruas começaram a revelar o que havia se iniciado durante a noite. Rãs. Por toda parte, saltando entre pedras, surgindo nas entradas das casas, ocupando espaços onde não deveriam estar. No mercado, um comerciante afastou rapidamente algo de sua banca. Saia daqui. Outro olhou para o chão. Tem mais ali. Uma terceira pessoa se aproximou. Elas estão vindo do rio. Silêncio. Todos sabiam o que isso significava. Crianças observavam com curiosidade. Olha isso. Uma tentou pegar uma das rãs, mas o adulto ao lado a puxou de volta. Não toque. Por quê? O adulto hesitou. Apenas. Não toque. O movimento da cidade mudou. As pessoas caminhavam olhando para o chão. Algumas tentavam afastar os animais. Outras simplesmente evitavam certas áreas. Mas era inútil. Elas continuavam surgindo. Dentro das casas, a situação não era diferente. Uma família observava em silêncio, enquanto uma rã saltava pelo chão de terra. Outra apareceu perto da porta. E mais uma. Ninguém falava, porque já não havia o que dizer. O homem de túnica vermelha e branca caminhava lentamente por uma rua parcialmente tomada. Seus passos eram cuidadosos, mas não por medo, por atenção. Ele observava tudo, cada reação, cada expressão, cada sinal. Dois homens conversavam próximos a uma parede. Isso está piorando. Primeiro o rio, agora isso. O que vem depois? A pergunta ficou no ar, sem resposta. No palácio, a situação começava a pressionar. Um guarda tentou discretamente afastar uma rã próxima ao seu pé. Outro observava o chão com desconforto. A tentativa de manter a normalidade era evidente, mas cada vez mais difícil. O governante foi informado novamente.
Elas estão por toda parte. São apenas animais. A resposta veio rápida, mas nunca aconteceu assim. Silêncio. O governante levantou-se e caminhou alguns passos. Parou, respirou fundo. Vai passar. Mas dessa vez, ninguém pareceu convencido. Do lado de fora, o som da cidade havia mudado novamente. Antes, eram vozes, negociações, passos. Agora, era o som constante de pequenos movimentos, saltos, raspar no chão, presença. O sol subiu, mas não trouxe alívio. A situação continuava, e se espalhava. No fim da tarde, o homem de túnica vermelha e branca parou mais uma vez. Desta vez, não diante do rio, mas olhando a cidade. Uma cidade que já não era a mesma. Seus olhos percorreram o horizonte. E então ele fechou os olhos por um breve momento, como se sentisse algo maior se aproximando, porque aquilo ainda não era o fim. Era apenas o começo. O vento passou novamente pelas ruas, levantando poeira, levando consigo uma sensação que agora já não podia ser ignorada. Algo estava acontecendo, algo crescente, algo inevitável. E ninguém tinha controle sobre isso. O dia não começou como os outros. Na verdade, já não existiam mais dias normais. A cidade despertou sob uma sensação constante de incômodo. Não era algo visível à distância, mas bastava caminhar alguns passos pelas ruas para perceber. O ambiente estava pesado, desconfortável, quase sufocante. As rãs ainda estavam lá, menos agitadas do que antes, mas ainda presentes. Espalhadas, silenciosas, como se agora fizessem parte do cenário, um cenário que ninguém queria aceitar. Mas o problema já não era apenas esse. Algo novo havia começado. Um homem caminhava apressado por uma rua estreita, tentando evitar o máximo possível o contato com o chão irregular. Ele parou de repente, coçando o braço com força. O que é isso? Coçou novamente, e mais uma vez. Ao redor, outras pessoas começaram a fazer o mesmo, primeiro de forma leve, depois com insistência. No mercado, um grupo de comerciantes interrompeu suas atividades. Um deles esfregava o pescoço com irritação. Vocês estão sentindo isso? Outro respondeu, já coçando o braço, desde que acordei. Uma mulher próxima entrou na conversa, parece que está no ar. Ela parou, olhando ao redor, ou na terra. O chão seco começava a levantar pequenas partículas de poeira, quase invisíveis a olho nu. O vento, antes suave, agora parecia carregar algo mais, algo que não se via claramente, mas se sentia. Crianças, que antes corriam livremente, agora estavam inquietas. Uma delas tentou ignorar a sensação, mas logo começou a esfregar os braços. Está incomodando. Um adulto se aproximou, preocupado. Fique parada. Não piore. Mas nem ele acreditava no que dizia. O desconforto crescia, e se espalhava. O homem de túnica vermelha e branca caminhava lentamente entre as pessoas. Diferente dos outros, ele não demonstrava irritação. Seus movimentos eram calmos, seus olhos atentos. Ele observava não apenas o que estava acontecendo, mas como estava acontecendo. Uma rajada de vento mais forte atravessou a rua. A poeira se levantou com mais intensidade. As pessoas fecharam os olhos, viraram o rosto, tentaram se proteger, mas não havia como evitar. Isso está piorando. Não para. O que é isso? As vozes começaram a subir de tom. O controle emocional, antes mantido, começava a se romper. No interior de uma casa, uma família tentava se manter tranquila. Mas era impossível. Um homem caminhava de um lado para o outro, inquieto.
Uma mulher sentada tentava conter a própria reação, respirando fundo. Uma criança observava tudo em silêncio, confusa. Vai passar, disse o homem, mas sua voz não tinha convicção. Do lado de fora, o cenário se intensificava. Mais pessoas agora estavam claramente incomodadas. Algumas paravam no meio do caminho, tentando aliviar a sensação. Outras simplesmente seguiam andando, tentando ignorar. Mas ninguém conseguia completamente. O som da cidade havia mudado novamente. Agora, era preenchido por murmúrios, passos rápidos, e movimentos constantes de mãos tentando afastar algo invisível. No palácio, a situação não era diferente. Guardas mantinham suas posições, mas seus olhares já não eram os mesmos. Um deles moveu discretamente a mão até o braço, tentando aliviar o incômodo sem chamar atenção. Outro fez o mesmo. O desconforto estava em todos os lugares. Sem exceção, o governante foi informado novamente. Algo está afetando todos. O que exatamente? O mensageiro hesitou. Não sabemos. Silêncio. Então descubram. A resposta veio firme, mas havia algo por trás dela. Algo que começava a surgir. Dúvida. O governante caminhou até uma abertura do palácio e olhou para a cidade. De onde estava, podia ver um movimento estranho. Não era caos. Ainda não, mas estava próximo. Seus olhos se estreitaram. Ele não gostava daquilo. Não gostava de não entender. E principalmente, não gostava de não controlar. Do lado de fora, o homem de túnica vermelha e branca parou mais uma vez. Desta vez, em meio à poeira que se levantava com mais frequência. Seus olhos acompanharam o movimento do vento. Depois, voltaram-se para as pessoas. Cada reação, cada expressão. Cada sinal de que algo maior estava acontecendo. Dois homens discutiam próximos a uma parede. Isso não é normal. Nada disso é normal. Primeiro o rio, depois os animais, agora isso. Eles se entreolharam. O que mais pode acontecer? O silêncio entre eles foi mais pesado do que qualquer resposta. O sol continuava alto, mas não trazia conforto. A luz apenas revelava melhor o desconforto. Em uma área mais afastada, alguns tentavam encontrar alívio perto de fontes de água. Mas não adiantava. A sensação continuava, persistente, inescapável. Uma mulher fechou os olhos com força, respirou fundo, tentou se acalmar. Mas logo levou a mão ao braço novamente. Não para. O vento soprou mais uma vez, mais forte, levantando ainda mais poeira. Como se a própria terra estivesse reagindo, respondendo, e talvez estivesse. O homem de túnica vermelha e branca ergueu o olhar. O céu permanecia claro, mas havia algo ali, algo que não se via, mas se sentia. Ele permaneceu em silêncio, mas sua expressão era clara. Aquilo não era o fim, nem perto disso. Na cidade, o desgaste emocional começava a aparecer. Pessoas estavam mais irritadas, mais impacientes, mais cansadas. O ambiente, antes vibrante, agora estava carregado. No palácio, o governante retornou ao trono. Sentou-se lentamente, mas não relaxou. Seus olhos estavam fixos, distantes, pensando. Por um breve instante, a dúvida venceu o orgulho. Mas apenas por um instante, ele se recompôs, endireitou a postura, e voltou a ser o que sempre foi, no controle. Ou pelo menos tentando parecer. Do lado de fora, o sol começava a descer lentamente, mas o desconforto não diminuía, não desaparecia. Ele permanecia, constante, como um aviso. O homem de túnica vermelha e branca começou a caminhar novamente. Seus passos eram firmes. Seu olhar, determinado. Atrás dele, a cidade continuava, mas já não era a mesma, e algo ainda maior estava por vir. O amanhecer daquele dia não trouxe luz, ou pelo menos,
não como deveria. O sol surgiu atrás de uma camada espessa de nuvens que pareciam ter aparecido durante a noite. Não eram nuvens comuns, eram densas, pesadas, quase imóveis, como se estivessem presas no céu. A cidade despertou sob uma iluminação estranha, nem clara, nem escura, algo entre os dois, algo que incomodava. As pessoas saíam de suas casas com passos mais lentos do que o habitual. Olhavam para o alto com desconfiança, como se tentassem entender o que estavam vendo. Isso não estava assim ontem. Não, não estava. O ar parecia diferente, mais pesado, mais difícil de respirar profundamente. O vento começou, no início, leve, depois, constante. Levantando poeira pelas ruas, passando entre as construções, fazendo tecidos pendurados balançarem de forma irregular. O som que ele produzia não era comum, era mais grave, mais prolongado. No mercado, poucos haviam aberto suas bancas. Os que tentavam manter a rotina pareciam deslocados. Um comerciante organizava frutas, mas seus olhos estavam constantemente voltados para o céu. Isso não vai durar muito, disse outro, observando as nuvens. Eu espero que não, mas ninguém ali acreditava realmente nisso. O homem de túnica vermelha e branca caminhava lentamente por uma rua quase vazia. Seu olhar estava elevado, fixo no céu. O vento movia sua túnica com mais intensidade agora, criando um contraste entre a calmaria de sua expressão e a inquietação do ambiente. Ele não parecia surpreso, apenas atento. O som do vento aumentou, e com ele, a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Uma criança segurou a mão de um adulto com força. Eu não gosto disso. O adulto apertou a mão dela de volta. Vai ficar tudo bem. Mas sua voz falhou levemente. As primeiras gotas começaram a cair. Poucas, espalhadas, quase tímidas. Mas cada uma delas parecia carregar um peso maior do que o normal. As pessoas olharam para o céu, esperando, observando. E então, a chuva veio, não de forma gradual, mas repentina, forte, intensa, como se o céu tivesse sido aberto de uma vez só. As ruas começaram a se encher rapidamente. A água escorria pelas pedras, formando pequenos fluxos que se encontravam e se ampliavam. As pessoas correram, procurando abrigo, fechando portas, gritando instruções. O som da chuva dominou tudo. Dentro das casas, famílias se reuniam. Algumas observavam pelas pequenas aberturas. Outras simplesmente se afastavam, tentando ignorar. O vento aumentou ainda mais. Agora, ele empurrava a chuva em diferentes direções, fazendo com que ela atingisse paredes, portas e pessoas de forma irregular. Relâmpagos começaram a cortar o céu, iluminando tudo por breves instantes, revelando o cenário em flashes intensos. O som dos trovões veio logo depois, profundo, vibrante, quase fazendo o chão tremer. O homem de túnica vermelha e branca permaneceu do lado de fora, parado, imóvel, enquanto a tempestade se formava ao seu redor. A água escorria por sua roupa, o vento puxava o tecido, mas ele não se movia. Seus olhos estavam voltados para o céu, e então, algo mudou. Entre as gotas de chuva, havia algo mais. No início, quase imperceptível, pequenos impactos no chão, diferentes da água, mais densos. Uma pessoa próxima estendeu a mão, observou, e rapidamente recuou. O que é isso? Outros começaram a perceber. Os impactos se tornaram mais frequentes, mais intensos. O som da chuva agora era misturado com outro, um som seco, constante. As pessoas correram ainda mais rápido. Portas foram fechadas com força, janelas bloqueadas,
Dentro das casas, o som externo ecoava. Batidas constantes, irregulares, inquietantes. Uma família se encolheu próxima à parede. Uma criança cobriu os ouvidos. Isso vai parar? Ninguém respondeu. No palácio, o impacto da tempestade também era sentido. Servos corriam pelos corredores, fechando entradas, reforçando estruturas. Guardas mantinham suas posições, mas seus olhares denunciavam o desconforto. O governante estava de pé, observando através de uma abertura. Seu rosto era iluminado ocasionalmente pelos relâmpagos. Seus olhos estavam fixos, mas desta vez, não havia certeza. Isso não é normal, murmurou um conselheiro. O governante não respondeu. Do lado de fora, a tempestade atingia seu ápice. O céu parecia completamente tomado. A luz quase não existia. O homem de túnica vermelha e branca finalmente abaixou o olhar. Observou a cidade, as casas fechadas, as ruas vazias, o movimento interrompido. Ele respirou fundo, lentamente, e então, deu um passo. Caminhou contra o vento, contra a chuva, sem hesitar, como alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo. O tempo parecia distorcido. Minutos pareciam horas. E então, assim como começou, a tempestade começou a diminuir. Primeiro, o vento, depois, a intensidade da chuva. Até restar apenas o som leve da água escorrendo, as portas começaram a se abrir. Cautelosamente, pessoas saíram, olharam ao redor. A cidade estava diferente, molhada, silenciosa, pesada. Mas o silêncio não era de paz, era de expectativa. Algo havia mudado. De forma irreversível, o homem de túnica vermelha e branca parou mais uma vez, virou-se lentamente e olhou para o horizonte. Seus olhos carregavam uma certeza absoluta. Aquilo ainda não era o fim, era apenas mais um passo, e o próximo seria ainda maior.